Pessoal, gente boa que não espera na pura espera, como diz o poema de Paulo Freire. Hoje, sábado, estamos começando mais um programa 100 anos com Paulo Freire. E neste ano 2021, faz 100 anos do nascimento de Paulo Freire. Muito bem, eu quero lembrá-los de que este livro pode ser seu, tá? O livro Conscientização. Envie a sua mensagem, quero ganhar o livro do Paulo Freire, e no dia 7 de agosto, nós vamos então sortear esse livro. Por que 7 de agosto? Porque 7 de agosto nós vamos concluir o estudo deste outro livro chamado Educação como Prática da Liberdade. Então não fique fora do sorteio, mande a sua mensagem para que no dia 7 de agosto você ganhe esse super livro de Paulo Freire. Bom, gente, no nosso programa de hoje, quem vem nos acompanhando, nós estamos estudando este primeiro livro de Paulo Freire que ele escreveu. Esse foi o primeiro livro escrito por ele, chamado Educação como Prática da Liberdade. E em cada programa a gente vai fazendo os capítulos. Então hoje nós encerramos o terceiro capítulo desse livro. São 4 capítulos, hoje encerramos o terceiro capítulo. E nos 2 próximos programas terminaremos então o livro, e aí a pessoa que assistiu todo o programa terá uma ideia relativamente boa sobre o que diz este livro, Educação como Prática da Liberdade. Pois bem, quem vem acompanhando as nossas discussões, as nossas reflexões, a gente vem falando muito da questão da conscientização. Muito bem, então vamos lá. No programa de hoje, o livro de Paulo Freire, escrito lá em 1968, nos remete à questão da escola cívico-militar, que neste governo Bolsonaro acabou sendo impulsionado, e até aqui em Sorocaba tentaram montar uma escola cívico-militar. Então, porque eu, como pedagogo, como educador, sou contra a escola cívico-militar, porque cegamente eu repito o que Paulo Freire diz? Não. Então nós temos que entender que a educação ela está dentro de uma conjuntura. A educação ela não está na Lua, ela não está em Marte, ela está no planeta Terra, dentro de uma conjuntura onde crianças, professores e funcionários todos pertencem a um sistema político, a um sistema financeiro. Então não podemos desvincular a educação da realidade das pessoas. Tá? Então o que acontece? O Paulo Freire, quando ele vai organizar o seu método de aprendizagem, o seu método pedagógico, ele pensa na sociedade. Que sociedade estamos vivendo? Para que ele pense então num método pedagógico. Quando um time de futebol vai jogar, o que ele faz? Ele estuda o outro time para desenvolver as suas táticas, para vencer o time adversário. Aqui não se trata de vencer ou não. Aqui se trata do quê? De analisar a sociedade que vivemos e, para esta sociedade, desenvolver um projeto pedagógico. Foi isso que Paulo Freire fez. Então, na época de Paulo Freire e nos dias de hoje, 2021, nós ainda convivemos com a desigualdade social muito grande. Nós vivemos ainda com o desemprego, com a miséria, com a fome, com a luta de classes. O que é isso? O patrão e o trabalhador. O patrão
lucrando cada vez mais à custa do trabalhador, tendo cada dia menos direitos trabalhistas. Então, a conjuntura em que Paulo Freire escreve o seu método pedagógico é o mesmo do dia de hoje. São as mesmas situações. Então, hoje pode se aplicar, sim, e deve se aplicar, sim, na educação, não é? As ideias de Paulo Freire. Porque as ideias dele foram consideradas, e até hoje são consideradas por alguns, de subversivas. Mas qual é, se eu perguntar, qual é a ideia central de Paulo Freire para você ou aquele chamá-lo de subversivo? Ele queria uma educação que pudesse diminuir as desigualdades sociais. E quem não quer diminuir as desigualdades sociais? Né? Ele quer uma educação que ajude e auxilie as crianças a terem mais dignidade, humanidade e cidadania. E quem não quer isso hoje em dia? Né? Mas no regime militar, Paulo Freire foi visto como subversivo ao tentar e criou um projeto pedagógico em que leva as pessoas à reflexão e a fazer parte da sociedade. Tá? Então, em linhas gerais, é isso. E por que esse processo pedagógico de Paulo Freire não cabe ou contradiz o regime, as escolas cívico-militares? Porque as escolas cívico-militares, elas são conteudistas, né? Elas passam conteúdo. Como Paulo Freire mesmo dizia, ela faz comunicar. O Brasil faz divisa com a Argentina. Né? A população do Brasil são tantas pessoas. Comunicados, conteúdos. Né? Quando o protagonista na escola cívico-militar, o protagonismo não é o aluno, não é a criança. O protagonista na escola cívico-militar é a ordem e a disciplina. Não é? Ordem e disciplina, que eu já em outros vídeos já coloquei, que eu tenho as minhas ressalvas. Né? Então, na escola cívico-militar, a criança ela não tem espaço para expor o que pensa, sobretudo se o que ele pensa é em oposição à ordem, entre aspas, não é, dita pelas escolas cívico-militares. Então, na escola cívico-militar, se a gente utilizar a linguagem do Paulo Freire, as crianças são vistas como objetos que aprendem um conteúdo. Tá? E qual é a proposta da escola no Brasil, um país de desigualdades? Uma escola que ensine a criança, sim, os conteúdos, mas que também faça a criança, o adolescente, o educando, refletir sobre a sua condição social. E além de refletir sobre sua condição social, não é? Que no diálogo com os demais, eles possam criar possibilidades, não é? De interferir nesta realidade, que hoje é uma realidade que os oprime. Uma realidade que só faz aumentar a desigualdade social. Então é isso. Por isso que o pensamento de Paulo Freire não se encaixa na escola cívico-militar. Por isso que eu sou contrário à escola cívico-militar. Porque ela oprime a criatividade da criança. Não é? Por mais que me digam, isto, aquilo, outro. Mas a gente pode ver, por exemplo, num conceito chamado do inconsciente coletivo, né? Esse conceito foi desenvolvido por Jung, né? Que foi aluno aluno e parceiro de Freud, e aí num dado momento o Jung ele se separa de Freud, porque o Jung vai falar dos arquétipos e do inconsciente coletivo. O que eu quero dizer com isso? Que quando se fala em cívico-militar, vem do inconsciente de todos, por isso coletivo, não é? Algo que reprime, algo que oprime, algo que não permite falar, que não permite pensar, que não permite o contraditório. Não é? Então é isto, inclusive na cabeça de algumas pessoas, dos pais, acham que é isso, e acaba sendo isso mesmo, uma escola opressora, uma escola que silencia a voz
contra a vitória da criança, tão importante na construção da sua identidade social. E isso não é indisciplina. Não é? Isso não é indisciplina. Indisciplina, violência, é jogar carteira, é ofender, enfim, não é isso que nós defendemos. Não é isso que Paulo Freire defende. A escola que Paulo Freire defende é aquela escola em que o educando consegue ler não só a palavra. Ele não se alfabetiza apenas na palavra, mas se alfabetiza na leitura do mundo e compreende o mundo que o rodeia, compreende as desigualdades sociais, compreende, não é, o mal que essa sociedade capitalista está fazendo a ele. E nesta compreensão, ele entende que essa realidade pode ser mudada, alterada, não é? Onde se possa todos viverem em situações melhores. Esse é o pensamento de Paulo Freire, é essa escola que o Brasil precisa, uma escola, um país de tantas desigualdades, de tanta fome, é esse tipo de escola que o Brasil precisa e que contrapõe, não é, e muito a questão da escola cívico-militar, repito, que inibe a criatividade do aluno, da aluna, que inibe, não é, a expressão, a expressão mais pura e completa de uma criança, não é? Então, é isso que a gente vê em terminar nesse capítulo 3, Educação como Prática da Liberdade, não é? Que essa ideia de Paulo Freire se encaixa nos dias de hoje. Tá, gente? Então, nós estamos terminando o nosso programa. Nos próximos 2 últimos programas, nós vamos efetivamente entrar no como Paulo desenvolveu o processo de alfabetização que leva o educando à consciência da realidade em que ele vive e que ele pode alterar. Nos próximos 2 capítulos, nós vamos ver então agora por completo o projeto do Paulo Freire, né? Os programas anteriores foram as justificativas para a criação desse processo pedagógico de Paulo Freire. Ok? Bom final de semana a todos, até lá, e não deixe de participar do nosso sorteio do livro Conscientização. Obrigado a todas e todos.